Boa noite, Anderson, Natália. Está entrando. Fala, Amorim. Sempre junto, muito obrigado. Boa noite. Opa! Tudo bem, meu amigo, meu irmão? Como é que estão as coisas? Tudo sob controle. Então tá ótimo. O pessoal está Estou bonito, entrando. estou Pois não? bonito aí na sua tela. Oh, você sempre está lindo e belo, professor Kleber. E aí, Muito como foi o bem. dia? Tranquilo? Foi um dia como tem sido esses últimos, nos adaptando a essa nova realidade. É verdade, é verdade. Uma realidade diferente com os nossos aerossóis, Pois né? é. Até chamei o seu amigo, na verdade, nosso amigo Paulinho, para poder Sim. falar um pouco. E falei, Opa! não perca a live do Kleber, hein? Mas É, isso aí. precisa convidar o Paulinho para falar aqui ao vivo, né? Com certeza, eu acho que É, essa é a ideia. Vejamos aí o que ele vai conseguir fazer. é Meu irmão, isso. vamos tentar aproveitar então esse tempo que nós temos, né? Que sabemos ser Sim. bastante curto, né? Uhum. E vamos começar as apresentações para poder começarmos o nosso bate-papo hoje na Perfeito. Ok. endodontia, tá certo? Bom, meus Perfeito. amigos, minhas amigas, muito obrigado aí pela presença de vocês. O Sérgio já mandou abraço para todo mundo. Camei acabou de entrar aí, ó, boa noite, né? Para o professor Kleber aí, com certeza. E o professor Kleber, ele é doutorando em endodontia na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, a USP Ribeirão Preto, né? Ele se graduou, se especializou e fez o mestrado em endodontia na Universidade Metodista de São Paulo, aqui no Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. Ele é coautor de um livro em endodontia, autor de 9 capítulos em outros livros de endodontia, palestrante internacional. Kleber tem um domínio de línguas aí bastante grande, apaixonado por uma dental do México, na realidade. E ele tem me dá a satisfação de, além de ser um amigo pessoal, eu sou indicador de endodontia para o Kleber, na realidade, e ele coordena no INEPO a especialização de implantodontia junto com a sua equipe e vários outros colegas aí, não é, Kleber? Sim. E Esqueci tem alguma sido coisa? Não, e tem sido Não? uma tremenda alegria para a nossa disciplina. Desde quando começamos com os cursos do INEPO, você está de parabéns pela batuta e a organização do Instituto é realmente espetacular. Estamos muito felizes de fazer parte desse grupo. Agradeço muito aí as palavras, Kleber. Esqueci de dizer, o Kleber ele é colecionador de techs, é isso? Desde os 13 anos de idade. Então, começou ontem, na realidade, deve estar bem pequena ainda a coleção do Kleber, né? E a nossa ideia é bater um bate-papo aqui da endodontia em relação... Kleber tem um domínio gigantesco sobre a questão da endodontia mecanizada, né? Eu ainda sou da época de ficar brincando com as limas no interior de canal, mas na realidade isso foi só em graduação, viu, Kleber? Eu posso dizer que eu não tenho nenhum insucesso em endodontia. Como eu não tenho em implantodontia. Estamos Exatamente. empatados. Por aí, cada um fazendo a sua parte, né? E a gente teve essa ideia de poder conversar um pouco com o Kleber em relação a esse aspecto da endodontia na reabilitação oral e mostrar que, apesar de implantodontista, eu ainda salvo dentes, graças a essa especialidade, graças a estes colegas que nos mostram a beleza do que é o tratamento endodôntico atual, não é, Kleber? Eu até tomaria a liberdade de você fazer um breve histórico sobre essa questão da sua vida, e eu não falo para você voltar para a Aparecida do Taboado, né? Mas que você efetivamente fale um pouco para nós
o que tem essa relação da endodontia com essa questão da mecanização, de localização apical. Isso funciona? É fake, né? Hoje o termo fake pegou uma fama muito grande. Por gentileza, por favor. Muito bem. Bom, Zé, não vamos voltar até a Aparecida do Taboado, né? Mas 38 anos atrás, quando eu vim para cá, eu trabalhava num laboratório de prótese, né? Eu até achei que fosse protesista, né? Mas na Metodista, no terceiro ano, eu conheci a disciplina de endo e foi uma empatia muito positiva com a endodontia de uma maneira geral, né? O Márcio Braga Lauretti, que sempre foi o mentor da disciplina, ele sempre me estimulou a buscar novas tecnologias, mas nos anos 60, quando ele entrou na endodontia, os anos 70 e parte dos anos 80, muitas tecnologias vieram, sempre houve uma tentativa da gente mecanizar a endodontia, ou torná-la mais fácil. No dia a dia do ser humano, nós sempre tentamos criar alguma coisa para facilitar o nosso dia a dia. Acho que você é do tempo de ter que ligar a televisão no botão. Hoje a gente usa o controle remoto, né? É isso. Então, são coisas naturais, né? A busca da evolução tecnológica. Mas nos últimos 20, talvez 25 anos, vamos chamar assim, a endodontia, de uma maneira geral, sofreu um boom de tecnologia maravilhoso, né? Não é o escopo dessa discussão aqui falar de todas as tecnologias que hoje fazem parte do arsenal do endodontista. E eu tive, lá no comecinho dos anos 90, por essas coisas do estar no lugar certo, na hora certa, ou sorte, não sei, a oportunidade de conhecer o instrumento de níquel-titânio quando chegou. Não era rotatório, era um instrumento manual de níquel-titânio, que não nos animou muito. O instrumento manual de níquel-titânio nos surpreendeu pela característica de ultra flexibilidade desse instrumento, mas do ponto de vista de eficiência no tratamento, ele não foi tão encantador. O que realmente chocou foi o fato da gente conseguir, com um instrumento girando dentro de um canal curvo, ampliar esse canal. E aí a gente vem sofrendo uma evolução espetacular, que eu, sem nenhuma dúvida, Danilo, diria que no arsenal daquele colega que vai fazer mais endodontia do que outro procedimento, ele tem que fazer parte hoje, né? Qual vai ser o sistema? Isso é muito pessoal. Hoje nós temos diferentes cinemáticas, diferentes propostas, diferentes conceitos, né? E para aqueles que já sabem, e eu estou vendo uma série de amigos entrando aqui, professores, é difícil a gente querer falar oi para todo mundo e perder o raciocínio, né? Mas para esses que estão entrando aqui, que já conhecem, eu não vou falar nada de novo. A minha preocupação é falar para aqueles que estão interessados e chamar atenção para um detalhe importante, Danilo. Não é mágica. Não é mágica. Nós temos que aprender a trabalhar com a ferramenta. E quando aprendemos, aí nós fazemos a mágica. Mas ele não vai fazer sozinho. Como qualquer, se você falar, Kleber, olha, o implante é a mesma coisa. Eu olho e vejo que tudo parece muito simples, mas se eu não tiver capacitação e treinamento, vai deixar a desejar. Então, é uma realidade, mas exige capacitação. E essa capacitação, Kleber, você acredita que exclusivamente com um curso de especialização é alcançada? Ou existe uma forma de um aperfeiçoamento, uma atualização que permita que o colega cirurgião dentista que esteja querendo entrar no mundo da endodontia possa realmente realizar os seus trabalhos endodônticos no seu consultório? Nós temos várias modalidades de capacitação para a instrumentação mecanizada.
eu sou suspeito para falar, mas a especialização ela é a mais abrangente de todas, né? Porque num curso de especialização não é somente a instrumentação mecanizada que a gente vai aprender, e sim acrescentar outros recursos, como localizador apical, o uso do microscópio, o uso do ultrassom, o conceito microsonics, que é a mistura do ultrassom com o microscópio, todo um pacote de novas formas de você abordar um tratamento endodôntico. E é evidente que, dependendo do apelo de um ou outro colega, um curso de atualização, inclusive para aqueles que já têm uma tendência, já têm um pezinho na endodontia, ele, uma vez que a curva de aprendizado ela é menor, é um perigo falar isso. Curva de aprendizado menor não significa estudar menos, né? Mas, sim, se nós seguirmos um protocolo, né, baseado em princípios fundamentados, claro que um curso de atualização consegue dar para aquele colega a condição de fazer um tratamento endodôntico mecanizado, seguindo uma sequência muito lógica e muito segura. Entendi. Falando nessa questão da mecanização da endodontia, corrija-me se eu estiver errado, pelo amor de Deus, porque a questão endodontia, eu vejo e falo, vá no Kleber, está aqui o contato, veja como pode ser feito. Não existe uma única forma de mecanização. Eu ouço dizer, às vezes, em rotatórios, em reciprocantes. Existe uma diferença básica entre essas formas de trabalho, Kleber? Sim. Então, vamos... se a gente for brincar com as palavras, né? Nós usamos instrumentação mecanizada já está no seu 3º século. Porque entrar com uma broca de Gates, né, no terço cervical de um canal é um tipo de instrumentação mecanizada. Claro que a broca de Gates, quando bem utilizada, ela consegue fazer um preparo cônico, mas na parte reta do canal, né? Eu não uso Gates já há muitos anos, porque foram substituídas no meu dia a dia pelos instrumentos mecanizados para o preparo cervical, mas ainda é, no consultório de muitos, um instrumento bastante usado e bastante interessante. Mas lá no passado, a gente usava, então, instrumentação mecanizada, Gates ou outras brocas para o preparo do terço cervical, e a instrumentação manual com movimentos de limagem, ou até mesmo movimento de alargamento. Talvez um ou outro que esteja nos ouvindo já trabalhou com alargador, que era um instrumento manual, que trabalhava somente com movimento de rotação. Ele não cortava em limagem. A lima tipo K, ela levou vantagem sobre o alargador, porque ela corta tanto em rotação quanto em limagem. E na limagem, para acompanhar um canal curvo, com a lima de aço inoxidável de diferentes diâmetros, eu conseguia fazer uma alternância entre diâmetro, entre profundidade e acompanhar uma curvatura. Esse era o tempo em que você comentou logo no começo da live, que era a instrumentação manual de canal curvo, que gerava uma série de problemas para aquele que não tinha desenvolvido capacitação. Quando chegou a instrumentação mecanizada, o movimento natural foi o movimento rotatório. Mas já naquela época, nós tínhamos um movimento oscilatório simétrico, com um contraângulo que fazia o movimento à esquerda e à direita. Isso nasceu nos anos 60, com Giromatic, Endolift, contraângulos adaptados naquelas peças de mão com encaixe tipo Doriot, que quem que está ouvindo e sabe o que é o encaixe tipo Doriot não precisa se identificar. Enfim, você chegava na faculdade, na clínica, uns 10 minutos antes para montar as cordinhas lá, né? Então, aquele movimento oscilatório, ele exigia que o clínico fizesse um movimento de limagem contra todas as paredes. Então, era uma associação de movimento.
O contraângulo fazia o movimento oscilatório e o clínico fazia o movimento de limagem contra todas as paredes. O níquel titânio permitiu que a gente trabalhasse em rotação. Acontece que se por um lado essa rotação é surpreendente e realmente funciona, o desenho do instrumento, Danilo, é muito parecido com o desenho da lima manual tipo K. Se você pegar uma lima manual tipo K, colocar na embocadura do canal e fizer o movimento de rotação, a tendência é esse instrumento entrar dentro do canal. Então, muitos de nós, com os instrumentos iniciais, tinha muito medo de trabalhar com o rotatório porque ele era puxado para dentro do canal. E se ele for puxado para dentro do canal e ficar bloqueado, nós temos, infelizmente, uma ocorrência de fratura. Fratura clássica por torção. Então, o movimento reciprocante, ele é um movimento que minimiza essa ocorrência. Porque ele faz um movimento com um determinado número de graus para cortar e aí ele volta um pouquinho para eliminar essa tentativa de essa ocorrência do rosqueamento. Então nós temos instrumentação por movimento oscilatório, por movimento rotatório, por movimento reciprocante. São propostas diferentes. Há uma tendência de um colega se sentir mais confortável com uma, mais confortável com outra. Mas, insisto, com o princípio e o treinamento e essa compreensão geral, a gente consegue trabalhar bem com todos os sistemas. Existe um melhor? Não, eu não diria que existe um melhor. É uma questão mesmo de adaptação. Por exemplo, você deve lembrar na Copa da África que as empresas fizeram uma bola chamada Jabulani, né? E muitos não gostaram da bola, porque ela não acompanhava o chute como ele estava acostumado com a outra. À medida que ele treinou, ele se adaptou, e aí aquele desconforto inicial foi eliminado, né? Estabelecer que existe um sistema melhor em função do movimento, do desenho, é bastante delicado, né? Eu tenho a minha preferência pessoal, né? Tenho uma série de argumentos para ela, mas essa escolha depende não da competição ou do deslumbramento, mas sim do treinamento, da experimentação e da comparação em mesmos níveis de análise. Perfeito. Eu lembro, na graduação, quando eu fazia as endodontias em clínica, que existia um passo onde terminou em determinada lima. Nós provávamos um cone principal para a obturação deste canal e depois nós entrávamos com R7, RS, aquelas coisas todas da instrumentação que eu vi na graduação. Ok. No caso da instrumentação mecanizada, existe algum cone diferente? Essa técnica ainda permanece de um cone principal? É um cone único, que às vezes a gente acaba ouvindo o pessoal, não, obturação com cone único. Ou seja, dá uma luz para a gente, por favor, que não entende dessa endodontia. Muito bem. A melhor técnica de obturação que existe é um canal bem preparado. Com um canal bem preparado, você obtura até com espinho de laranjeira. Basta ter paciência para ver aquele que vai se encaixar lá naquela conicidade que você criou no canal. Ainda, quando a gente usava tão somente limas manuais de aço inoxidável, nós ampliávamos o canal com instrumentos de conicidade 2. Ou seja, o instrumento tradicional ele tem um número que representa a ponta em centésimos de milímetro, ou seja, um instrumento 30, ele tem na ponta 30 centésimos de milímetro. E vocês devem se lembrar que o instrumento tem, por norma, 16 milímetros de parte ativa. E nesses 16 milímetros, a cada milímetro aumenta 2 centésimos de milímetro. Então, o nosso instrumento manual de aço inoxidável, ele era de conicidade 2. Nunca, Danilo, um professor de endodontia seu, chegou e falou, Danilo, me dá essa lima 30
de 21 milímetros de conicidade 2. Não. Ele falava, me dá lima 30 de 21 milímetros, porque todas tinham conicidade 2. O níquel titânio trouxe para a gente uma variação de conicidade gigantesca. Nós temos instrumentos de conicidade 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7. Variação de conicidade no corpo do instrumento. E você terminava o seu preparo com uma lima 40, você tinha um cone 40 que iria se adaptar principalmente nos milímetros apicais do canal para você terminar o preenchimento do terço médio e cervical com os seus cones secundários, certo? Eu tenho certeza que você vai lembrar que quando você terminava com a lima 40, pegava o cone 40, hora ele não ia, hora ele chegava no cone de trabalho e ficava folgado, né? Ou seja, quando você compra uma caixa de cone de gutapercha número 30, o diâmetro que menos tem lá deve ser o 30, né? Esses números, eles são tão somente uma ideia para você começar a selecionar o seu cone de gutapercha, tá? Acontece que com a evolução dos diferentes diâmetros dos instrumentos de níquel titânio, hoje as empresas nos oferecem um cone com a mesma conicidade do último instrumento. Então, se no meu sistema de escolha eu terminar com um preparo 35 de conicidade 4, eu vou ter o meu cone 35 de conicidade 4. Inclusive, não precisa ser da mesma marca. Da mesma maneira que se você tem uma porca de uma marca e você tem um parafuso de outra marca, mas os dois são de mesmo tamanho, você vai conseguir fazer um furo numa parede com uma broca de uma marca, colocar uma bucha com a outra marca e um parafuso de outra marca, porque eles são do mesmo número. De novo, eu insisto. Se eu tenho um cone 35.4 e um preparo 35.4 preparado por qualquer sistema, aquele cone vai se encaixar dentro daquele preparo. O que nós fazíamos antes, Danilo, e você perguntou, e fez endo, porque essa pergunta você fez endo na vida assim, mesmo que seja só na graduação. Os R7, R8, né? Você usava o espaçador digital, tirava o espaçador digital, colocava os cones secundários, para ocupar o terço médio e cervical. Como hoje os cones já têm conicidade, muitas vezes a colocação de cones secundários não é exigida, não é necessária, tá? Daí o conceito cone único. Claro que nós temos o tempo todo que obedecer à anatomia. Se eu tiver um terço cervical originalmente mais amplo, eu preparei o canal, coloquei o meu cone único, 44, por exemplo, mas eu tenho espaço no terço cervical para colocar um cone de gutapercha, pode ser. Ou temos cimentos mais recentes, que são os cimentos biocerâmicos, que ocupam o espaço que seria ocupado pelo cone secundário, né? Estamos, inclusive, pegando o gancho da sua pergunta, e é um momento de transição, né? Você fez endo aonde a gente tinha dentro do canal mais gutapercha e menos cimento. Talvez com a evolução dos novos cimentos, a gente vai ter mais cimento e menos gutapercha. E isso é melhor, isso é pior, biologicamente falando, no selamento que a gente sempre buscou deste canal? Ter mais cimento e menos gutapercha. Então, a gutapercha é um excelente material de preenchimento, mas não tem poder de vedamento. Toda a técnica que tentou tirar o cimento da obturação deu com os burros na água, né? Agora, o grande problema do cimento é a sua característica. Se eu tenho um cimento que é hidrofóbico e ele tem macropartícula na sua composição, ele vai deixar a desejar. Porque quando a gente seca o canal, eu não consigo secar túbulos dentinários. Ali eu tenho umidade. Um cimento hidrofóbico dentro do canal vai olhar para o túbulo ou para a ramificação e não vai entrar lá sozinho. Só vai entrar se a gente empurrar. Daí a técnica de condensação lateral, daí a técnica termoplástica, né? Onde eu vou aquecer a guta e empurrar, porque sozinho ele não entra. Mas ainda assim, se eu tenho túbulos dentinários
e o cimento é macroparticulado, mesmo que ele seja hidrofílico, ele não vai entrar, porque a partícula é maior. Então, hoje nós estamos ganhando cimentos que são hidrofílicos e nanoparticulados. Então, já existe uma tendência de ele sozinho entrar dentro do túbulo dentinário sem que eu precise de uma técnica para empurrá-lo. Esses são principalmente os cimentos biocerâmicos. E aí a gente realmente ganha uma vantagem grande no preenchimento do canal com mais cimento e menos gutta-percha. Eu acho até que o futuro pode ser esse. Só acho que ainda nós endodontistas temos que aprender, e principalmente os meus indicadores. Porque parece que nós queremos algo sólido ali na hora de fazer um preparo para um retentor intrarradicular. Mas isso é uma questão de transição, né? E uma questão de evolução nesse processo. Cimento de N. Rickert ainda existe? Existe. No mundo todo existe. Ele é um cimento à base de oxinquiogenol, né? Tem os seus admiradores e profissionais que adoram o cimento à base de oxinquiogenol, mas nos anos 80 o cimento resinoso começou a substituir no arsenal do endodontista o oxinquiogenol. Claro, quando eu falo substituir, eu estou generalizando, né? E agora o cimento biocerâmico está fazendo com o resinoso o que o resinoso fez com o oxinquiogenol. Perfeito. Temos uma pergunta do cimento de N. Rickert, cimento de Rickert. Você fez endodontia. O Leandro fez uma pergunta que eu achei bastante interessante aqui, Kleber. Okay. Né? Em caso de retratamento, há alguma dificuldade pela seleção do próprio, acredito eu que seja em relação ao próprio cimento, ou a técnica ter sido mecanizada, ou não? Cara, retratamento, essa é uma pergunta muito boa e ela acaba... eu preciso tomar cuidado para não pisar em campo minado, não é o nosso objetivo aqui criar confusão, mas eu tenho, isso é muito particular, eu tenho algo muito definido nesse ponto. Quando eu vou fazer uma obturação de canal, a ideia que eu tenho é obturar e nunca mais precisar mexer, né? A pergunta que eu me faço é o que eu faria da segunda vez que eu já não estou fazendo da primeira, né? Então, para obturar o canal, chegou o momento de fazer a obturação, então não é para fazer de novo. O contra-argumento do Leandro seria, não, Kleber, eu entendi, concordo com você, mas quando você recebe um tratamento que foi obturado com cimento biocerâmico, né? Bom, o cimento biocerâmico, assim como o resinoso, ele é um cimento de escolha por quem já tem domínio da técnica. Eu até hoje não precisei de um especialista com domínio de técnica. O percentual de necessidade de retratamento é muito pequeno, muito pequeno. A maioria dos retratamentos que nós estamos fazendo hoje são cimentos à base de oxinquiogenol, feitos pelo clínico que, infelizmente, não desenvolveu a capacitação. Tá? Então, eu não tenho nenhum receio de que o cimento biocerâmico não vai nos dar esse risco de, se eu precisar, desobturar. Numa situação de precisar, é possível, nós temos insertos ultrassônicos para fazer isso, né? Mas eu vou dar um dado aqui que tem um gancho nessa pergunta, tá? A endodontia, com toda essa evolução, e esse é um dado que eu aprendi com o professor Siqueira Júnior, e realmente gostei muito da maneira como foi apresentada. Nós tivemos uma evolução na endodontia tão interessante do ponto de vista biológico, técnico-científico, de novo, capacitação, que nós temos hoje 90% de sucesso no tratamento pela primeira vez. No tratamento endodôntico feito pela primeira vez por um clínico capacitado, 90% de sucesso. É um espetáculo isso. Opa, então significa de cada mil, eu não vou resolver 100.
Mas aí, aproveitando a pergunta do Leandro, talvez eu tenha que fazer um retratamento. Bom, então eu vou voltar naquele 100 e vou fazer um retratamento. O retratamento, ele me dá uma taxa de sucesso de 80%. Então, daqueles 100, eu não vou conseguir resolver 20. Mas eu não quero perder o dente. E a endodontia tem como foco salvar dentes. Então, esses 20, eu ainda tenho a cirurgia periapical como uma opção para salvar o dente. E sendo assim, até um pouco pessimista, a cirurgia periapical, vamos colocar 80%. Então, Danilo, de cada 1.000 tratamentos endodônticos, nós não conseguimos salvar 4. É um percentual espetacular. Espetacular. Realmente é uma coisa que nos deixa muito orgulhosos das possibilidades que nós temos para salvar dentes. Que maravilha! Essa novidade é novidade para mim, até que faço a parte. Não, cortou? Tudo bem? Cortou o seu comentário, não ouvi. Essa novidade é até para mim, que faço a parte cirúrgica. Às vezes alguns colegas pedem para fazer algumas cirurgias periapicais, parendodônticas, e realmente esse índice de salvação que você colocou aí, eu achei bastante grande, né? Só 4 não salvaram 1.000? Sim. O que acontece, Danilo, é exatamente a tomada de decisão, porque muitos, eu não sei se talvez pelo não acompanhar exatamente a evolução, podem ver uma anatomia que, para os meus olhos, apesar de difícil, eu falo, poxa, é possível o tratamento, né? E um colega fala, não, isso é impossível, né? Não, eu acho que poucos realmente são impossíveis. Eu me lembro até um livro clássico que eu tive de endodontia, onde ele não falava do tratamento de terceiros molares, porque o terceiro molar era um dente cuja anatomia podia ser tão variável que ele não entrava no tratamento endodôntico. E hoje nós estamos salvando terceiros molares eu diria até com muita facilidade. A evolução da tecnologia me deu condição de trabalhar em anatomias mais desafiadoras. Perfeito. Uma pergunta de um colega. Hipoclorito ou gel de clorexidina? Qual o melhor e qual a indicação de um ou de outro? Então, essa é uma... Veja bem, a endodontia tem diferentes filosofias. Isso não é ruim, isso é bem-vindo. Desde que essas pequenas diferenças não criem nenhum tipo de desconforto entre colegas, principalmente no que se refere a esse momento de ensino-aprendizado, né? O hipoclorito de sódio, ele já foi estudado de todas as maneiras e sobrevive aos séculos, né? A clorexidina, ela tem uma tremenda característica de substantividade, que é a sua ação antimicrobiana que se prolonga depois do uso, entre sessões, por exemplo. Mas o hipoclorito tem uma série de vantagens e até de facilidade de uso, que inclusive implica no maior número de usuários, eu diria assim. O grande empecilho, o cuidado que a gente deve ter para usar o hipoclorito de sódio, e vocês podem não acreditar em mim, mas eu faço só endodontia há 32 anos e nunca tive um problema de extravasamento do hipoclorito para a região periapical, que realmente é um acidente a ser evitado. No caso, a clorexidina não provocaria o mesmo grau de desconforto se esse acidente, e o nome já diz, é um acidente, pudesse causar. O que a gente tem visto hoje nos protocolos, que no primeiro tratamento, o hipoclorito de sódio, principalmente a 2,5%, é o que mais tem sido usado em nível mundial. E nos retratamentos, nas reintervenções,
a clorexidina parece que leva uma certa vantagem. Então, daí a pergunta ela ficou vaga, né? Não, a minha resposta ficou vaga porque, de novo, é uma escolha muito pessoal e se você quiser trabalhar com as duas substâncias, o hipoclorito de sódio para o tratamento endodôntico e a clorexidina para o retratamento endodôntico. Isso estaria bem indicado. As duas substâncias com uma irrigação final com EDTA, para remoção, ajudar a remoção smear layer. E hoje nós temos, nessas condições, principalmente de retratamento, onde houve um insucesso, a ajuda de instrumentos rotatórios que se expandem dentro do canal para fazer a ação mecânica de contato nas paredes e também os insertos ultrassônicos. Então, essa somatória de recursos, ela realmente nos dá bastante vantagens. Maravilha. Teve uma pergunta de um colega, que é seu colega de especialidade, amigo pessoal, Dr. Renato Camargo de Santos, surfista, né? Para preparo de núcleo intrarradicular, o uso do cimento biocerâmico, como você comentou, traz alguma dificuldade, traz alguma alteração, ou faz como eu faço? Kleber já me manda com o pino instalado. Não. O cimento biocerâmico ele tem uma característica bastante interessante. Quando eu obturo com cimento biocerâmico e já vou fazer o corte do espaço do retentor intrarradicular, ele é um cimento fácil de você remover daquela parte cervical do canal. Ele não tem oferecido nenhum tipo de dificuldade de, inclusive, adesão de outras de cimentos adesivos, né, nos pinos pré-fabricados. O resultado tem sido muito bom. O colega, se não conhece e se não usou, experimente e voltamos a tocar nesse assunto numa outra oportunidade. Mas a minha resposta é não interfere em moldagem, nenhuma técnica de moldagem, inclusive moldagem com, por exemplo, Duralay, essas moldagens diretas, né? Ou adesão de pinos pré-fabricados. Perfeito. Tem um colega endo-ICE, né? A gente chama de ICE, mas a última substância a ser usada no preparo não deve ser o soro fisiológico? Não necessariamente. Lá no passado a gente usava hipoclorito de sódio, depois fazia o uso de um detergente aniônico, né, para diminuir tensão superficial, né? E a ideia de um detergente aniônico para diminuir tensão superficial, porque uma vez diminuindo o cimento ou o que quer que seja o conteúdo vai ter uma adesão melhor no continente, né, que seria a dentina, era muito bem-vinda. Mas durante o preparo de canal, a última irrigação a gente tem feito com o próprio hipoclorito de sódio. Mas na moldagem do pino, muitos colegas preferem usar o soro fisiológico. Mas aí tem mais uma ação de fluxo-refluxo da substância do que ação química de uma maneira geral. Perfeito. Uma colega minha que até tirou um pouquinho de sarro quando eu perguntei da Anne Rickert, porque ela se graduou comigo, ela acabou perguntando aqui a doutora Denise Poli. Kleber, todo dente tratado endodonticamente necessita de um núcleo? Bom, o que provocou a necessidade do tratamento endodôntico, né? Se foi tão somente uma pulpite que não envolve uma perda tecidual coronária, não há nenhuma necessidade de se colocar um pino de reforço, não. O que a gente recomenda naqueles dentes cuja coroa já tem uma perda considerável, principalmente os posteriores, né? É uma proteção de cúspide, né? E distribuição da força mastigatória, né? Mas aí também, de novo, o planejamento vai estabelecer se para essa proteção de cúspide é exigida um reforço
radicular ou não. Mas secamente a resposta seria não, não precisa fazer pino em todo o dente tratado endodonticamente. Até porque vem de uma cultura, acredito eu, Kleber, porque nós alargávamos realmente o tratamento endodôntico, não é? A tendência hoje é um tratamento conservador. E existem alguns exageros nisso, né? Um dos pontos, e que cria uma certa discussão, é a abertura coronária. Hoje, com a ajuda de uma magnificação, com um microscópio, por exemplo, nós conseguimos fazer aberturas realmente menores, né? Mas a abertura ela deve ser suficiente, não mais que suficiente, não menos que suficiente. Os preparos hoje podem ampliar menos o terço cervical médio do canal, com um potencial de limpeza até melhor do que a gente tinha no passado. Então, eu entrego para você um canal modelado, limpo e com uma ampliação mínima, né? E eu me sinto mais confortável assim do que vendo aqueles desgastes absurdos de terço cervical e médio que a gente chegou a fazer muitos anos atrás. Entendi. Inclusive, tem uma pergunta de um colega nosso aqui de Santo André, do ABC, doutor André Fontana, que semana que vem estará com uma live conosco falando de acupuntura. Ó, ele perguntou se há uma necessidade de aguardar algum tempo para se fazer o preparo para o núcleo propriamente dito. Não, hoje, inclusive, muitos de nós, endodontistas, estamos fazendo a obturação do canal, né? E já fazendo a colocação do pino e entregando com o munhão pronto para o indicador e feito na mesma sessão. Na mesma sessão. Não há nenhuma necessidade de... o que acontece é que muitos endodontistas ou protesistas, né? Eles costumavam, eu vou fazer a obturação, mas você, Danilo, gosta de preparar o pino, certo? Então, para você preparar o pino numa situação em que você não vai remover a minha obturação, em que o cimento já vai estar totalmente com toda a presa pronta, tomada, a gente recomendava esperar pelo menos 3 dias, dependendo do cimento. Não mexa nele hoje, mas você ia começar a desobturação lá do terço médio, com as suas brocas de piso, com as suas brocas de largo, né? Não, hoje, à medida que eu te entrego ele pronto e protegido, e muitas vezes a gente tem feito assim, eu faço um preparo, corto no limite em que eu já conheço que o meu indicador faz o limite do retentor, e com o uso de magnificação, eu consigo colocar lá um plugzinho de um material que vai proteger a minha obturação. De maneira que, inclusive, você não vai mexer na minha obturação, mesmo nas suas manobras de preparo para moldagem. Perfeito. Dr. Christian Castilho, ele perguntou o seguinte, Kleber, se os instrumentos expansíveis que você citou, como, por exemplo, a XP-Endo, né? Isso. São lisos ou possuem um desenho com lâminas de corte? E a eficiência é a mesma tanto para canais atrésicos como para canais amplos? Esses instrumentos eles têm uma liga diferente. O níquel titânio, quando a gente começou a falar na primeira parte, ele foi sofrendo modificações no seu DNA, né? Ou seja, o primeiro níquel titânio, que hoje a gente chama de níquel titânio convencional, ele tão somente ele tinha uma elasticidade, aonde eu fazia isso, ele fletia, quando eu soltava, ele voltava. Elasticidade. Hoje a gente brinca com outras características dessa liga. Eu tenho um instrumento com uma memória, né? Eu posso criar ele de uma forma e estimulá-lo através de calor e ele mudar a sua forma. Então, esse instrumento que ele citou, o Extendo, ele tem 2 versões, uma para o preparo e outra para a limpeza mecanizada, né?
O para preparo se chama Expendo Shaper e o para limpeza mecanizada, Expendo Finisher. Tá? Eles se expandem dentro do canal pelo estímulo da temperatura do corpo humano. Isso é algo realmente bastante interessante. E o Shaper é um instrumento para a ampliação, ele prepara o canal, e o Finisher é para a limpeza mecanizada das áreas irregulares do canal radicular, porque o canal não é regular, então tem reentrâncias. Essas reentrâncias, o instrumento convencional pode não alcançar, ou seja, áreas do canal que não foram tocadas. O Finisher tem essa característica de expandir e tocar. Shaper prepara o canal. Finisher não tem força para desgastar o canal. Ele só tem força para tocar em biofilme, em remanescente de polpa e remover por ação mecânica. Você, inclusive, tem, se não me falha a memória, no YouTube mostrando esse Finisher. Tem? Sim, eu tenho. E aqueles que estão nos ouvindo, o Christian Castilho entrou, Murilo aqui. Tem um amigo da Argentina que acabou de entrar. Olha, eu estou bastante contente com a quantidade de amigos que a gente vê entrando nas lives. Pena que não dá para falar com todo mundo. Mas o que eu queria pedir para aqueles que tiverem essa curiosidade, né? A live pelo Instagram, ela tem essas limitações de... Se eu fosse mostrar um vídeo aqui agora, talvez ele ficasse pequeno demais, ficasse difícil de mostrar. Então, um link do meu... Aí é um presente meu para vocês. No final. Estou te ouvindo, Danilo? Você está aí? Kleber? Ok? Tá. Ok. O Guigo está judiando de mim aqui na realidade. Ele está indagando uma coisinha na seguinte situação. Hoje, na implantodontia, nós fazemos muitas guias, né? Cirúrgicas. Sim. De forma virtual. Ele quer Sim. saber se na endodontia também existe essa possibilidade. Sim. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Renato Lenzi, que entrou aqui. Renato, direto do Rio, um abração para você. E, não, olha, é fantástica essa nova possibilidade. Danilo, essa pergunta foi muito bem-vinda. No sábado passado, nós tivemos uma tremenda experiência com a professora Sônia Lara Mendes, de Belo Horizonte, falando né? Para criar um dispositivo, né? Que é adaptado na arcada do paciente com exatamente a posição onde, com a broca, eu vou entrar e alcançar um canal que está do terço médio para apical, todo o terço cervical e às vezes médio calcificados, e o terço apical existe o canal. Então, ao invés de partir para uma cirurgia, hoje com esses recursos guiados, né, com a ajuda da tomografia, a gente consegue alcançar aquele canalzinho que está lá no terço apical. Isso é espetacular. E nós temos condições de desenvolver isso no INEPO, que tem o tomógrafo, né? É algo que a gente pode lançar mão mais adiante. E eu tenho certeza que vocês vão... Sérgio Martim, instrumentos expansíveis não podem ultrapassar a potência? O que seria ultrapassar a potência, né? Eu acho que ele talvez expandir mais do que o necessário? Não, ele não consegue expandir mais do que o necessário. Esse instrumento de preparo, ele é um instrumento interessante porque ele é um instrumento de diâmetro de ponta 30 e o fio tem conicidade 1.
ou seja, a cada milímetro ele aumenta 1/100 de milímetro. Ele é um instrumento delicado, mas a hora que ele está dentro do canal, com a substância química de preferência do colega, que pode ser a clorexidina, pode ser o hipoclorito, pela temperatura do corpo humano, ele vai expandir. E a hora que ele expandir, prepara 30 de conicidade 4, um único instrumento. Ele vai te entregar já um preparo 30 de conicidade 4. Mas ele não tem mais poder de ir além dessa conicidade. Claro que se você fizer um movimento contra as paredes, você vai ganhar um desgastezinho, mas nada de exceder o limite dessa expansão. Perfeito. Na verdade, ele colocou, deve ter sido o corretor dele, é a patência, não a potência. Assim, mas a patência, ela não depende de nenhum sistema. O que é? A patência é você chegar no forame apical. Alguns colegas chegam no limite, outros passam um pouquinho. Isso existe desde lima manual. A patência não depende de nenhum sistema. Pode ser feito com lima manual, com lima oscilatória, com lima rotatória, com lima reciprocante. Isso não, a patência não depende do sistema ou do instrumento em si. É uma escolha do profissional de chegar com o instrumento naquele limite. Entendi. Helder Ferreira, o XP Endo, Shaper e o Finisher, eles podem ser reutilizados? Podem ser reutilizados. É evidente que todo instrumento rotatório de níquel, titânio, ele tem uma vida útil, né? Principalmente aqueles que entram dentro de uma curvatura girando, né? Vai acumulando fadiga cíclica. Mais dia, menos dia, ele pode se romper, né? Da mesma maneira que quando a gente está dando uma aula com um projetor, não vou nem falar do projetor de slides, né? Mas você não lembra o que é projetor de slides, Danilo? Mas o que acontece? A lâmpada do projetor pode queimar, sim ou não? Positivo. Alguém, alguma vez na vida, pegou o projetor e falou assim, nossa, a lâmina desse projetor queimou enquanto ele estava desligado? Não. A lâmpada vai queimar só quando estiver sendo usada. O nosso instrumento, igual. Ele nunca vai se quebrar lá dentro da caixinha. Ele vai se fraturar dentro do canal que você está tratando, se você exagerar no número de vezes. Então, esse é um momento delicado, porque a gente tem que estabelecer de maneira muito pragmática o momento do descarte, tá? Claro que a melhor maneira da gente evitar a fratura de um instrumento é usar uma vez só e jogar fora. Bom, essa é uma situação em que muitas vezes você vai falar, puxa, eu peguei um canal tão complicado, tão curvo, tão estreito, eu consegui fazer o que eu queria fazer com ele, com esse canal, com esse instrumento, mas ele já fez o papel dele. Esse eu não uso mais e jogo fora. Essa não é a nossa realidade no dia a dia. Se eu tentar responder para você de uma maneira subjetiva, considerando um molar, né? Nem o reto demais, nem o super curvo. Um molar com curvatura mediana, eu diria que, ainda sendo uma resposta subjetiva, eu faço pelo menos 3 desses molares com qualquer sistema mecanizado. Perfeito. É uma diferença diferente. Desculpa ainda nesse ponto e me ajuda aqui, Danilo. É um ponto de vista diferente da implantodontia, não é? Porque você não usa um componente de implante mais de uma vez. Usa? A fresa, à medida que você colocou ele lá, né? Sim, a fresa. À medida que você instalou, a fresa sim, mas o componente não, né? Então, se a gente fizer essa relação, o meu instrumento rotatório, ele seria o teu componente de implante. Eu tenho que usar ele o mínimo de vezes. Mas a endodontia tem essa sorte. Eu consigo usar mais vezes do que você. Tá certo. Lima reciprocante podem ser reutilizadas?
Sim, sim, todos os instrumentos podem ser reutilizados dentro desse conceito que eu apresentei. Professora Sônia, que nos brindou com a aula no sábado passado, entrou aqui, um abraço para ela, foi maravilhoso, todos os alunos adoraram. Muito bem-vinda, obrigado por participar aqui do nosso bate-papo. Mas tanto o reciprocante, quanto o rotatório, quanto o oscilatório, como a lima manual, diante de um critério pragmático, rigoroso, deve ser, pode ser usado mais vezes, mas deve ser descartado. Posso contar um segredo aqui para vocês? Como é que eu faço isso aqui no consultório? Quando eu, por experiência, decido, chega, eu não quero mais usar esse instrumento, ele já fez, já cumpriu o papel dele. Está na hora de descartar. Eu coloco num canto da bancada. A minha assistente sabe que todo instrumento que está ali naquele canto da bancada deve ser descartado. Mas nunca enquanto eu estiver dentro do consultório. Eu não posso ver o ato. Se eu ver ela pegar o instrumento e ir na direção da caixinha amarela, eu vou falar, espera. Lava, esteriliza e deixa ele separadinho, que eu vou achar um caso para ele. Isso é uma tremenda armadilha, né? É uma tremenda armadilha. Então, eu prefiro eu não descartar. Então, isso para nós, né, é um pouco difícil. O que os olhos não veem, o coração não O sente. coração não sente. Uma colega sua de especialidade, que fez até o curso de especialização em implantodontia conosco, Kleber, ela perguntou se você pode dar uma marca comercial de um cimento biocerâmico. Sim. Aqui no Brasil, nós temos da Angelus, que é o BioCecilia, e o BioRoot, que é da Septodont. São esses dois cimentos que eu tenho mais experiência dentre os nacionais, né? Se você for fazer um passeio nos Estados Unidos, é o B-Cecilia, da empresa Brasseler. Na Europa, o Totalfil, da empresa FKG. São os 4 cimentos com quem eu tenho experiência. Espero que a Ana não tenha saído e ela tenha escutado a sua resposta aí, por gentileza. Meu amigo, chegamos assim quase no final e qual a vantagem, A Ana estava então, aí, ouviu a resposta. Da endodontia? Obrigado, lá, colocou, exatamente. Bom, Qual? Desculpe. a vantagem do tratamento mecanizado em relação ao tratamento manual? Puxa, essa é uma pergunta espinhosa, não é? Realmente, de novo, todo mundo que eu vi que foi para a instrumentação mecanizada, talvez o tempo esteja curto mesmo. Eu preciso falar que, gente, instrumentação manual, ela existe ainda, hein? Instrumentação manual é importante. O primeiro bate-papo meu com o canal é manual. Eu não uso limas manuais 30, 40, 50 há muito tempo, mas a lima 6, a lima 8, a lima 10 e principalmente a lima 15 é fundamental. A lima 15 é minha noiva, Danilo. Ela está até de branco, né? Porque é uma lima importantíssima no nosso arsenal, tá? Agora, quando a gente começa a trabalhar com a instrumentação mecanizada, muitos não voltam mais para a instrumentação clássica manual. É uma questão quase meio óbvia de que você não achava legal ter um carro com direção hidráulica, agora você não consegue ter sem direção hidráulica. Você achava ridículo, que bobagem, vidro elétrico para quê? E agora você fala, poxa,